Saudações, senhoras e senhores, aqui é o irmão Diogo Rafael Moreira do site controversiacatólica.com. O quinto mandamento da lei de Deus diz não matar, e assim ele proíbe matar o nosso próximo, o homicídio, nós já vimos isso. Também proíbe que matemos o nosso próximo, não somente no corpo, que é o caso do homicídio, e também o caso do aborto, quando se fala do homem antes de ter nascido, mas também proíbe matá-lo espiritualmente, e assim proíbe o quinto mandamento o escândalo, dar escândalo, ser a causa de escândalo. Isso nós vimos na última lição. Agora nós vamos falar sobre o suicídio, que é quando o homem dá a morte a si mesmo. No quinto mandamento, Deus também proíbe o suicídio, porque o homem não é senhor da sua vida, como não é da dos outros. A Igreja, por seu lado, pune o suicídio com a privação da sepultura eclesiástica. E é assim, a Igreja procede com esta severidade, privando da sepultura eclesiástica o suicida, porque o suicídio ele contém toda a malícia, tudo o que há de mal no homicídio, com a diferença de que possui ainda uma maior abominação, porque o suicídio ele é extremamente contra a natureza. Tudo na natureza tende à conservação. Nós sempre procuramos evitar os perigos, instintivamente queremos nos preservar. Sempre que estamos no risco de alguma coisa que nos possa fazer mal, nós sentimos um frio na barriga, queremos evitar aquilo. Isso é normal, isso é para todos os seres, sempre há essa tendência da conservação de si mesmo. O suicida, ele vai contra isto que é da natureza humana. Então o suicídio, ele é contra a natureza. Muitas vezes um homicida pode cometer o homicídio no calor das paixões, para proteger-se, para vingar-se, algo assim, mas sempre nesse sentido de preservação de si. Já o suicida volta-se contra si mesmo. E a maior gravidade também vem do fato de que os deveres que nós temos para conosco são maiores do que aqueles que nós temos para com o nosso próximo. Nós temos vários deveres a cumprir, nós temos que fazer isto, fazer aquilo, e isto é da nossa conta. Nós não podemos negligenciar esses deveres. Quando o suicida, quando acontece o suicídio, a pessoa está renunciando de cumprir esses deveres que Deus quer que ela cumpra, de desempenhar as funções que Deus quer que ela desempenhe. É uma negligência muito maior do que negligenciar com o próximo, porque os deveres que Deus deu a nós, para que nós cumpramos, cada um, são maiores, né, e vêm primeiro que aqueles que nós devemos para com o nosso próximo. Na verdade, os deveres que nós temos para conosco, o amor que nós devemos ter para conosco, é a regra pela qual nós devemos amar o nosso próximo. Por isso, disse nosso Senhor, amai o próximo, ama o próximo como a ti mesmo. Então, temos que amar o próximo como a nós. E se eu tiro a minha própria vida com o suicídio, eu mostro não amar a mim e tampouco, né, esse amor ao próximo. Até porque, quando essas desgraças acontecem, a gente sabe quão isso abala a família, quão isso deixa desamparadas as pessoas da família. E, além do mais, priva a sociedade, como no caso do homicídio, de uma pessoa que lhe possa ser útil. Então, é um atentado contra o bem comum, além de ser, evidentemente, como no caso do homicídio, uma violação dos direitos de Deus. Então, por essas razões, a Igreja procede com tamanha severidade com respeito ao suicídio. Isso é bastante importante. E por isso que é extrema e criminosa vileza o suicídio, digno de eterna infâmia para os próprios gentios. Na literatura pagã mesmo, nas leis pagãs, você encontra condenação do suicídio. E a pessoa também era privada, né, e recebia o opróbrio da multidão, o suicida, né, que deserta dos seus deveres, deserta
né, da sociedade em que nasceu e de onde recebeu tantos benefícios. E, claro, quer tomar o lugar de Deus, que é o Senhor da vida e que dispõe da nossa vida como lhe apraz. Então, isso tudo é muito grave. Por isso, o suicídio é tratado com máxima severidade pela Igreja. E o que dizer sobre aquelas pessoas que desejam a morte? Que não chegam a consumar o ato do suicídio, mas que desejam a morte de si mesmas. Aqui a gente precisa fazer uma certa distinção. Desejar a morte por ira, por desesperação, é sempre pecado. Como é pecado pedir a morte por uma espécie de suicídio que se consuma no coração. Então, esse tipo de desejo de morte é proibido e é pecado. Então, este mandamento veta esse tipo de desejo. Porém, é lícito desejar a morte quando se faça com fins santos e pleno abandono na vontade do Senhor. Na verdade, o santo velho Tobias, achando-se aflitíssimo, dirigia ao Senhor esta prece: Senhor, se vos apraz, mandai que este momento eu expire em paz, porque melhor é para mim morrer que viver. E Santa Teresa repetia: Senhor, ou sofrer ou morrer, para gozar em breve da visão de Deus. Então, de fato, existe, né, um certo desejo da morte que é santo, ou por uma causa santa. E existe um desejo de morte também que vem acompanhado de um abandono na vontade de Deus. Como no caso do velho Tobias, sofrendo muitíssimo estava ele, muitíssimo, humilhações morais e privações também físicas, não é? Realmente uma situação bastante difícil, e pediu isso a Deus. E Deus, claro, como a gente sabe na história do livro de Tobias, não é? Vai lhe abençoar depois, porque sabia que Tobias dizia essas coisas com reta intenção, né? E sempre entregando-se na vontade de Deus. Então, existe essa diferença, tá bem? E isso é importante para a confissão também, para compreender essas coisas. Se for motivado por egoísmo, por ira, porque, eu sou tão bom, por que me ofenderam desta maneira, isso é um ultraje. Quando vem desse desequilíbrio de você considerar-se acima, né, como até um ato de soberba, ou então de desesperação, de não se abandonar da vontade de Deus, aí é pecado. Mas se é acompanhado de uma causa santa, o desejo de ver a Deus, de estar com Deus, de entender que isso aqui é um vale de lágrimas, eu quero, se for da vontade de Deus, ir para Deus. Então, isto aí não é algo pecaminoso, pode ser inclusive virtuoso, está bem? E compreensível pelas circunstâncias em torno, né, quando isso acontece. Também uma outra coisa importante de considerar é a questão de quando a gente, por fazer alguma coisa, coloca em perigo a nossa vida, a nossa saúde, enfim, várias coisas. Aqui também, novamente, a gente vai fazer uma distinção. É, pois, lícito expor-se ao perigo de abreviar a existência, mas por um bem mais precioso que a própria vida. Digo mais: se algum grande bem houvera de alcançar-se com o desprezo de um ano de vida, não seria vedado adquiri-lo. Do contrário, seria proibido qualquer sacrifício e seria pecado a generosidade do herói, o estudo do erudito, a indústria do negociante. E o que é que se faz no mundo sem que a vida se prejudique? Pecam, todavia, os que prejudicam a saúde e gastam a vida na desordem e no vício. Então, aqui a gente tem algo que é importante comentar, porque é uma tentação hoje em dia, né? Se fala muito, por exemplo, a questão do saudável, de que é importante ter uma vida muito saudável e cuidar do corpo, essas coisas. E, numa certa medida, isso é verdade. É verdade desde que não nos prive, né, de adquirir certos bens que correspondem aos dons, às habilidades, às coisas que Deus nos deu. Tá? Então, que a gente possa empregar para a sua glória. Então, aqui é muito importante esse ponto, porque se a gente for pensar realmente
tudo que é contra a minha saúde, contra o meu bem-estar e tal, e tal, e tal, é algo que eu não deva fazer, então a gente jamais vai ser heróico nas coisas. A gente também tem que cuidar daquela tendência laxista de pensar, né, que há dispensa para isso, há dispensa para aquilo, há dispensa para aquilo outro, eu estou em tal circunstância e não posso. Não, a gente tem que tirar essa covardia, essa pusilanimidade da nossa alma. Isso não é bom. Se tal coisa, tal coisa, tal coisa concorre para a glória de Deus, ainda que eu perca alguma coisa com isso, eu vou fazer. Eu vou fazer. Agora, claro, estamos falando aqui de coisas virtuosas. Aquilo que for vicioso, aquilo que for uma desordem, isso não. Isso está totalmente proibido. Eu não posso colocar a minha vida em risco por uma desordem, por um afeto desordenado, no caso, o risco de perder saúde, por exemplo, né? Por causa disso, porque eu não sou capaz de me controlar. Não, aí você já tem algo pecaminoso. Porém, se é por uma boa causa, por uma santa causa, aí vem, né, a valentia do soldado, aí vem a renúncia, as renúncias, os sacrifícios dos grandes santos, para nos mostrar que isso é virtuoso, que isso é louvado pela igreja. Se a igreja louva isso, se os homens justos louvam isso, por que a gente vai censurar? Não é? Então, assim, sempre cuidar-se, não é? Sempre cuidar, porque o nosso corpo, como muitos dizem, não é templo do Espírito Santo. Nós vamos ver como cuidar disso, sobretudo quando tratar do sexto mandamento também, não é? Cuidar-se, porém, entender que quando é por uma nobre causa, sim, tem um sinal verde, você pode até mesmo se prejudicar um pouco da sua saúde, mas para algo que seja para a glória de Deus, para a salvação de sua alma. Bem, aí sim. Né? E se não fazer isso, mas fazer outra coisa, cuidar da sua saúde, fazer essas coisas, concorre melhor para que você possa fazer caridade, ajudar mais o próximo, glorificar a Deus, então você também se recolhe, descansa, também isso é importante. Tá certo? Sempre auxiliado por pessoas mais experientes, por superiores, mas isso é muito importante para a gente poder se orientar bem na vida. Tá certo? Então esse ponto é bastante importante de ser considerado. Agora, tudo que é vicioso, não. Essa questão do álcool, por exemplo, questão do álcool, você tem muito costume de tomar muito álcool, ingestão de álcool, né? Sem moderação. Então, isso aí, se isso põe em risco a saúde, é claro que é pecaminoso você proceder com isso, prosseguir com isso. Né? E em outras coisas também. Então, tudo que é um excesso ocasionado por algo que ou é indiferente, não é? Ou de fato não contém em si nada de virtuoso, não é? Então, de fato, não se deve fazer. Vamos prosseguir então. O quinto mandamento também proíbe o duelo, porque ele participa da malícia do homicídio e do suicídio, e fica excomungado todo aquele que nele tem parte, ainda que como simples espectador. Então vamos lá. A gente viu que o quinto mandamento proíbe o suicídio. E além do suicídio, ele proíbe o que é praticamente uma tentativa de homicídio e que pode causar um suicídio, que seria o duelo, né? Porque você expõe a sua vida a um perigo de morte, embora você não deseje isso primariamente, mas você expõe a um grande risco de morrer, não é? E ainda por cima de matar uma pessoa. Isso tudo é o duelo. Por isso que a igreja trata o duelo também com grande severidade. Né? Qualquer pessoa que tenha parte no duelo está excomungado pela igreja. Por esta palavra duelo, quer-se designar especificamente o combate combinado entre duas pessoas, e por autoridade própria, no intuito de causar ferimento ou morte. Essa definição deve se levar em conta para distinguir de outras atividades que não caem nessa categoria. Então, a combinação o distingue da rixa. A rixa é algo que acontece por acidente, é um crime, hoje poderíamos dizer, passional. É o que acontece por acidente, não foi programado. O duelo, ele é programado em tal hora, em tal lugar. O ser feito por autoridade própria o distingue do combate feito em nome da autoridade civil. E aqui a gente fala de um acontecimento que é bem conhecido, quando Golias
então desafia, né, um homem de Israel, e então se escolhe Davi. Davi vai para lutar contra Golias. Num caso desse, o que se tem em vista, de certa maneira, é poupar sangue dos demais. Então, se tem uma guerra entre duas nações, né, e para poupar o sangue dos exércitos, então se faz um duelo apenas entre dois homens, um de cada exército, e quem vencer, então vence a guerra. Isto é uma maneira, na verdade, a princípio é algo nobre, a princípio é um ganho da civilização, a princípio é algo que concorre para um bem também. Então, neste caso, quando não é por conta própria, mas é pela autoridade civil que assim ordena, então aí já você tem algo que é legítimo, tá bem? Já é algo legítimo. Agora, o duelo, como a gente conhece, no princípio ele era assim. Ele era feito por essa razão. Isto era algo virtuoso até. Era algo civilizado. Melhor do que todos contra todos ali, não é? Porém, isso se degenerou. Né? Se degenerou e se tornou isso, que é uma coisa que você combina para acertar as contas com o outro, né? Geralmente por vingança, coisa assim. E é algo, né, que é feito por conta própria, sem consideração da justiça, sem nada. É algo pela sua própria conta e risco, e isto é algo ilícito, certo? Tanto o poder secular quanto o poder espiritual, a igreja, condenam esse tipo de prática. E aqui vem a questão do intuito de matar também, a oferir um particular. Isso distingue de uma atividade meramente desportiva, como uma arte marcial. Ou então uma recriação, algo assim, uma brincadeira, brincar de espada, algo dessa natureza, que não tem em vista matar. Né? É apenas um divertimento, algo assim. Não tem em vista matar, ferir, então, mas apenas é uma recreação, é um esporte, algo dessa natureza. Isso distingue também, tá, o duelo dessas atividades, de outras atividades humanas que não caem na mesma sentença, né, no mesmo veto que tem para o duelo. O duelo jamais é justificável, nem que seja em defesa da honra, porque não é verdade que no duelo se repare a ofensa, e porque não pode reparar-se a honra com uma ação injusta, irracional e bárbara como o duelo. De fato, se a pessoa, porque alguém lhe fez algum mal, vai lhe fazer um outro mal, pagar o mal com o mal, e o mal ainda pior, porque se trata de um homicídio que ela vai tentar fazer, isso não repara nada, isso apenas agrava a situação dessa pessoa, mostra que essa pessoa é baixa, mostra que essa pessoa é bárbara. Né? E como que matar uma pessoa vai reparar o dano que ela fez? Isso não repara nada. Né? Isso apenas quer mostrar que você é o forte, e isso não vai ser justo, porque não é necessariamente aquele que tem razão que vai vencer, é aquele que tem mais habilidade de tiro, ou o que seja, que tem mais força. Então isso não resolve nada, isso não vai resolver absolutamente nada do duelo. Certo? Então é realmente algo que nasce das paixões, algo completamente desordenado e que é estritamente proibido pelo quinto mandamento. E é proibido que as pessoas incentivem esse tipo de prática também. É muito importante salientar isso. Agora, vamos a uma consideração um pouco mais genérica do que o quinto mandamento nos manda fazer, tá? Que é a parte positiva, o que nós devemos fazer, tá? De fato, e também aqui está estritamente ligado ao gênero, né? O que nós estamos proibidos de fazer. Porque todas essas coisas são, claro, levar ao extremo algo que nasce no nosso coração, uma má inclinação, um mau desejo, um mau hábito que está enraizado aqui no nosso coração. Então, que espírito, o que nos pede este quinto mandamento? E o que, portanto, revestido deste espírito, nós devemos evitar? E aí nós vamos saber que se trata do amor ao próximo. E, sobretudo, que chega ao ponto do amor ao inimigo. Isto é importante. Isso é um ensinamento distintamente cristão. Amar ao inimigo. Poucos são os que, no ódio profundo do seu coração, desfazem-se do inimigo, manchando-se no seu sangue, praticando um homicídio. Muitos são, porém, aqueles que no seu coração detestam o inimigo
gozam com o seu mal, sofrem com o seu bem. Também isto é pecado. E se a parte negativa do quinto mandamento condena o homicídio, o suicídio, o duelo, a parte positiva ordena que queiramos o bem a todos, mesmo aos nossos inimigos. Quem dá ouvido à vingança tem por conselheiro a Satanás, porque essa não é a doutrina de Jesus Cristo, essa é a doutrina do demônio. Jesus Cristo, pondo-se entre o ofendido e o ofensor, pede que suportemos as injúrias pessoais em seu nome e que também, por causa dele, perdoemos o nosso próximo. Na parábola do bom samaritano, se mostra com que amor e dedicação devemos ter para com o nosso inimigo quando está em necessidade. Na noite de sua paixão, ensina que devemos servir e amar o nosso próximo, como ele fez. E ele nos amou primeiro, quando éramos seus inimigos. Por fim, como legislador supremo, estabelece a lei do perdão como requisito obrigatório para a salvação. O cristão não deve, pois, hesitar. Ou perdão ou condenação. Não há um terceiro caminho. Ai, portanto, daquele que se entrega às paixões, que facilmente se precipita de abismo em abismo e que, no dia seguinte ao da vingança, ficará só com o seu crime e os seus remorsos. Quantas famílias perderam para sempre o sossego porque repeliram a voz do perdão e ouviram o grito das paixões? Quantos, num momento de delírio, cortaram a própria felicidade e acharam maneira de serem felizes eternamente? Aqui então temos algo muito triste. Pessoas que não sabem perdoar. Pessoas que se dizem cristãos da boca para fora, porque na verdade não seguem, não são discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor conta aquela parábola famosa do bom samaritano, contando a história, resumindo a história de, na verdade, dois povos rivais. Os judeus e os samaritanos, eles não se davam, eles eram inimigos. E a principal coisa que nosso Senhor quer mostrar é que ao nosso inimigo nós devemos o cuidado, o zelo, a diligência que a gente teria para conosco. Isso não quer dizer concordar com os seus erros, de maneira alguma, mas isso quer dizer, sim, procurar o seu bem. O maior bem, evidentemente, seria que ele se emende. Mas não esperar isso, tomar a iniciativa, estender-lhe a mão quando ele está em necessidade. Esse é o grande ensinamento que nós recebemos de Jesus. E é isso que nós devemos fazer. E fazer enquanto nós vivemos aqui nessa terra. Porque é perdoando que se é perdoado. Então, este é o caminho. Se queremos seguir a doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo, a gente deve frear a ira, a gente deve se moderar e seguir o seu exemplo. Esse é o caminho que Deus quis para nós. E se nós queremos ser verdadeiros cristãos, cristãos de verdade, a gente deve seguir por essa estrada. É a estrada da cruz, de fato. Mas é essa estrada que vai nos levar para a glória eterna. E aqui nós temos uma história muito edificante, que mostra essa mansidão da parte de um grande servo de Deus. Um jovem, herege, jurara matar São Gregório, quando este jazia enfermo no leito. Com esse terrível intento no coração, penetrou o assassino silenciosamente na habitação do bispo, que estava sempre aberta, levando um punhal escondido sob o manto. À vista do seu quarto tão pobre, de um leito onde sofria um homem que juntava ao olhar de um pai o sorriso de um santo, o assassino, comovido, começou a tremer, largou o ferro e encheu-se da maior turbação. Gregório viu também o ferro, e docemente lhe perguntou: para que é, meu jovem, este punhal? Não vedes, dizem os circunstantes, vem para vos matar, prendamo-lo. Ninguém lhe toque, exclamou o santo prelado. Vem cá, meu filho, eu te perdoo. Sai daqui livre, como entraste.
O jovem começou a chorar. Desde este momento, padre, serei um filho fiel da Igreja Católica. É com esta grande caridade de São Gregório, com esse grande espírito de caridade, que se formou a civilização cristã, a civilização católica. E se nós queremos catolicizar a sociedade onde nós vivemos, se nós queremos fazer essa grande caridade para com o nosso próximo, a gente deve começar seguindo o modelo desses grandes santos, que amaram seus inimigos e que não esperaram que eles se tornassem cristãos, que eles se convertessem para fazer-lhes bens, para fazer boas obras, para ajudá-los. Não esperaram isso. Nós não devemos esperar hoje também as pessoas se converterem. Como elas estão, a gente deve amá-las. E a gente deve procurar que essas pessoas se convertam, sim, mas, sobretudo, vendo as boas obras que nós fazemos. Tá? Essa é a grande lição desse mandamento. Então, isso é muito importante. Então, expurgar tudo que seja contra esse quinto mandamento que ainda está em nós, no nosso coração, certo? E procurar brilhar neste mundo pelas boas obras. Essa é a grande lição desse quinto mandamento. Portanto, ao que causou algum dano à vida do próximo, este quinto mandamento ordena a reparação. Por isso, quem ofendeu deve pedir perdão. Quem caluniou deve retirar a calúnia. Quem matou, mutilou ou feriu deve ressarcir dentro do possível o dano causado. Quem escandalizou com uma vida verdadeiramente cristã e buscando todos os meios sugeridos pela prudência e zelo cristão para induzir as boas ações os que foram escandalizados. Dessa maneira que nós devemos proceder, com um bom exemplo. Assim, luza a vossa luz diante dos homens, que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Eis a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui um pequeno apêndice a esse quinto mandamento. Nós vamos falar um pouco sobre a questão do cuidado com os animais. Há, vez por outra, alguma polêmica com relação a essa questão do cuidado aos animais. E a gente deve evitar aqui qualquer extremo, tá? Porque, de fato, neste ponto a virtude está no meio. Tá bem? Deve-se, sim, cuidar dos animais, sem crueldade. Porém, não se deve, claro, elevar o animal como se ele fosse uma pessoa, né? E tudo o que dissemos sobre a pessoa se aplicar, estritamente falando, ao animal. Não é bem assim. Então, embora o preceito não matarás tenha em vista a vida do homem, contudo, em sentido lato, por extensão, condena também a crueldade para com os animais. Os animais irracionais foram dados pelo Criador ao homem para o seu serviço. Mas não quer isto dizer que o homem possa tratá-los de qualquer maneira. O homem deve proceder segundo a razão, sabendo que tem deveres a cumprir. Em virtude desses deveres, o homem não pode abusar do direito que tem sobre os animais, para os obrigar, com maus tratos, a um trabalho superior às suas forças, e muito menos para lhes bater com crueldade. E aqui nós vamos ver 3 motivos muito importantes por que a gente não deve fazer isso. Eles não são motivos iguais aos que nós vimos antes, né? Porque é nosso semelhante e tudo. Não é isto, né? São motivos relacionados, em primeiro lugar, ao que os animais são, ao que eles têm em comum conosco, sim, mas entendendo que eles são inferiores, mas ao que eles são, não é? Depois, em consideração do que isto faz conosco, essa crueldade, o que ela causa em nós, que ela causa justamente uma disposição que é contra esse quinto mandamento, certo? Para que tenha clareza aqui. E depois, porque isto é uma forma de imitar ao nosso Criador. Então, vamos entender isso melhor? Então, as razões estão aqui. Então, porque, em primeiro lugar, esses animais, embora não dotados de razão, portanto, não sendo igual a nós, homens, possuem sensibilidade como nós, quando os maltratamos. Além disso, os maus tratos infligidos aos animais fazem endurecer o coração do homem,
tornando-lhe agressivo e insensível ao sofrimento alheio. A crueldade que se julgou lícita aplicar aos animais, logo passa aos semelhantes. Por isso a Escritura por isso a Escritura provê leis para o cuidado dos animais. Isso nós encontramos nos livros de Êxodo e Deuteronômio. Isso está na lei também. Por fim, e aqui é a nossa última razão, se Deus é tão solícito com o bem dos animais, como nós vemos em Mateus 6,26, por que não tentará o homem também nisto se parecer com o seu Criador e Senhor? Por isso, o justo cuida da vida dos seus animais. Está em Provérbios 12:10. Está bem? Então vamos tomar cuidado também dos animais, né? Sem ter crueldade, sem proceder com ira, mas sempre racionalmente. Na disciplina que nós aplicamos, que sempre tenha a razão, né, envolvida. E assim também, claro, no tratamento com o nosso semelhante. E por isso, porque nós temos a lei de Deus diante dos nossos olhos, nós vamos cuidar para não transgredir nada do que está proibido pelo quinto mandamento e procurar praticar a caridade, que é o que ele nos ensina, inclusive a caridade para com o nosso inimigo. A gente pode estabelecer propósitos, o que a gente pode fazer hoje, agora, para amar o nosso inimigo. O que nós podemos fazer por eles? Isso é muito importante, a gente tem que considerar isso, tá bem? Então eu espero que tenha ajudado a fazer essas considerações, também espero que essas distinções que a gente fez aqui possam ajudar para as confissões, para as pessoas se prepararem, fazer um bom exame de consciência, tá bem? Então muito obrigado pela atenção, fique com Deus, até mais, tchau, tchau.